Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que você esteja se guardando bem. Foi uma delícia para quem pôde vir no sábado encontrar a gente. Foi muito gostoso, muito divertido. Nós nos divertimos e matamos um pouquinho só da saudade. Acho que foi uma ação aonde a gente quis demonstrar para vocês o nosso amor, o nosso carinho e principalmente a nossa preocupação pelo fato de deixarmos essa pandemia um pouco de lado para unirmos nos corações, na saudade e tudo aquilo que a gente festejou sábado. Eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre os nossos exercícios, os exercícios da memória, né? Em primeiro lugar, eu queria comentar sobre o livro que eu falei para vocês, que eu acho que é um livro que tem algumas coisas que servem para a gente, então, e a leitura nesse período onde estamos fazendo muitas coisas rotineiras, ela nos ajuda muito porque ela faz com que você viaje. O livro sempre permite que você viaje, que você vá para outros lugares, que você realmente esqueça tudo o que você está passando e mergulhe naquela história, naquele ensinamento, naquele conhecimento. Então, a leitura é muito importante nesse momento. Nós temos que lembrar sempre das etapas da memória, né? As etapas que acontecem, o processo de aprendizagem, o processo de, de rememorar uma situação, de recordar, né? Então, se você não tem atenção naquilo que você está fazendo, que você vai fazer, que você vai desenvolver, é, entra já naquele problema que eu sempre falo para vocês, que é o problema da rotina, né? Então você tem que fazer a certa ação que você vai fazer com a memória voltada para essa atenção. Você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo, né? Quanto mais automática a sua ação, menos você está trabalhando a memória. Então, a atenção é a primeira etapa que nós trabalhamos na memória, né? Depois disso vem aquele registro, que é aquilo que eu já falei em sala de aula. Quando você registra aquela informação, eu tenho essa informação, eu acabei de receber o telefone de uma amiga, de um conhecido. Você vai registrar isso na sua memória, né? E muitas vezes você precisa de um auxílio, que é um papel para poder marcar, o celular para você anotar, né? Então é dessa forma que a memória trabalha, ela registra isso. Aí ela vai armazenar, que é colocar naquela caixa que eu já falei, que é o arquivo. Ela vai armazenar essa informação, se for importante. Se não for importante, ela armazena num momento só e depois já joga fora, porque não tem utilidade. Não é uma coisa que você vai usar muito tempo. Então, não se critique se por acaso você esqueceu uma informação, porque aquela informação não era tão importante para você, tá? Porque quando ela é importante, ela vai ser armazenada e aí ela é consolidada, né? Então você primeiro armazena e depois consolida. Quando consolida, aí aquela mensagem fica guardada para você. E você percebe isso através da busca disso. Quando você vai buscar o nome daquela pessoa. Como é o nome daquela pessoa? Ah, é. Ai, lembrei, né? Então ela ficou consolidada, tá? Como era o nome daquela rua? Tinha, o nome eu não lembro, mas tinha umas árvores, tinha uma casa amarela. Tudo isso são lembranças que estão sendo consolidadas, tá? E aí vem junto com isso, imediatamente vem a lembrança, que é exatamente você saber aquilo que você está buscando. Então, são 5 etapas que nós passamos nessa fase da memória. A primeira é a atenção, a segunda é o registro, a terceira é o armazenamento, a quarta a consolidação e a quinta a lembrança, tá bom? Então é bom a gente pensar sempre nessas fases para que a gente consiga realmente ter uma boa memória. E os exercícios que eu sempre falo para vocês que são importantes fazer, né? Nada de rotina, nada de fazer sempre as mesmas coisas, sempre mudando, sempre fazendo coisas novas, para que a sua memória esteja habilitada a trabalhar, tá bom?
Agora eu vou passar para vocês as respostas do exercício que eu passei da última aula e vou passar para vocês alguns exercícios, uns deles um pouco mais difíceis, porque nós já estamos entrando numa fase onde precisamos trabalhar um pouquinho mais a memória. Então eu vou passar para vocês alguns que eu denomino passatempo, tá? Então tem palavra cruzada, tem caça-palavra, tem um monte de coisa que vocês vão ver, tá bom? Espero que vocês gostem e logo logo a gente tá junto. Beijos! Vamos lá então agora aos exercícios das letras trocadas. Eu disse para vocês que era para colocar as mesmas letras na quantidade de palavras e assim a gente conseguiria descobrir qual é a palavra. Então a primeira a resposta é ecos, a segunda é bata, a terceira é acém, a quarta é preço, a quinta é venal, a sexta é polia, a sétima é sorte, a oitava é restos, a nona é cerrar com C de casa, porque é de fechar. A décima é deitada e a 11ª apreciar. Espero que vocês tenham acertado todas as palavras. E o segundo exercício era aquele descubra a palavra com o número certo de letras. Teria que seguir as dicas, né? Para você descobrir a palavra. São palavras que nós estamos usando muito nesse tempo de pandemia, por isso que eu separei essas palavras para vocês, tá? A primeira com 11 letras, capacidade do indivíduo lidar com os problemas, adaptar-se a mudanças, etc, etc, é resiliência. A segunda palavra, com 8 letras, reconhecimento de uma pessoa por alguém, etc, etc, gratidão. A terceira palavra, 11 letras, qualidade de alguém de conduta reta, pessoa de honra, etc, etc, integridade. A quarta palavra, 7 letras, ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar, etc, etc, vitória. A quinta palavra, 12 letras, condição de constante desenvolvimento e progresso, etc, etc, prosperidade. E a sexta e última palavra, uma palavra bem pequenininha, de 2 letras só, é uma palavra que a gente tem que ter bastante nesse momento em que nós estamos vivendo, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. É a fé. É a fé que logo, logo estaremos juntos, é a fé que vai fazer com que a gente retorne às nossas atividades. O exercício dessa semana, ele é bem diversificado, tá? Primeiro é uma palavra cruzada, aonde você vai achando na horizontal e na vertical as palavras.
E vai usando sempre aquela dica, né? Quando você encontrar uma palavra, você usa aquela letra para encontrar uma outra que está na vertical ou na diagonal. Vai usando dessa forma que você vai conseguindo. Tem algumas palavras em inglês que você pode fazer uma pesquisa no Google, de repente. Também é uma forma de você estar usando a sua memória, que você vai estar trabalhando essa pesquisa, você vai ter que buscar as palavras se você não souber. Se você souber, melhor ainda, tá? O segundo exercício é um caça-palavras, que é aquele bem gostoso, onde você tem que encontrar as palavras que estão ao lado e ir marcando. O terceiro exercício é um exercício das montagem de palavras, então você vai ver que as letras estão juntas, mas elas não estão na divisão correta, né? Exatamente para dar uma embaralhada, e do lado da dica tem o número de letras, então você vai escrevendo e vai eliminando as letras. Sempre que você eliminar uma letra, você não pode mais usar aquele conjunto de letras. Então, assim, porque a quantidade de letras que estão ao lado do exercício é exatamente a quantidade de palavras que vão ser formadas. Então, usou um conjunto de letras, você já risca que você não vai usar mais, tá? E o último é o exercício visão e memória, onde você vai olhar bem as imagens, né? Aí você vai tirar as imagens para poder responder as questões, tá bom? Lembrando sempre que toda vez que você faz um exercício no computador, que eu passo para vocês, não tem como a gente eliminar essa imagem. Então, peço só que você não olhe a imagem para você poder responder e ver se você realmente consegue lembrar de todas as respostas das questões que vêm em seguida, tá bom?